E sobre este assunto, vamos conversar agora com Ariel Horovitz, que ele é fundador e diretor do Moriah International Center, instituto israelense que desenvolve programas acadêmicos relacionados à história da terra de Israel. Professor, muito boa tarde para você. Já obrigada pela gentileza de nos atender neste sábado. Aproveito, portanto, já para fazer a minha primeira pergunta, né? O conflito entre Israel e o Hamas, hoje, sábado, 21 de outubro, chega ao seu 15º dia, mas a gente sabe que esse histórico de conflito entre Israel e Hamas já é de pelo menos umas 7 décadas, né? Queria que você pudesse ajudar a gente a entender esse histórico de conflitos, né? Esse ciclo de violências e que a gente vem acompanhando nesses últimos dias. Sim, então, boa tarde para vocês, um prazer estar aqui com vocês. É assim, a história entre Israel e os palestinos, o conflito entre israelenses e palestinos já leva aproximadamente mais de 100 anos, quando vamos dizer, os dois movimentos nacionalistas, tanto o movimento nacionalista judeu quanto o árabe, estavam brigando, né, de alguma forma, pela pose dentro do que se chamava naquela época, estou falando no início do século XX, a partir de 1917, principalmente na década do 20, brigavam pelo controle do o mandato britânico sobre a Palestina. De fato, nunca houve na história um Estado palestino, nem hoje existe um Estado palestino independente. Não estou falando de uma opinião pessoal, estou falando dos fatos. Ou seja, a ideia desse movimento nacionalista palestino era criar um Estado árabe dentro desse mandato britânico, os britânicos estiveram na terra de Israel ou Palestina, naquele então, entre 1917 e 1948. O problema é que também tinha um movimento nacional judeu que queria também pose dentro desse mandato britânico. No final de contas, os ingleses tentaram em diferentes oportunidades dividir a terra, dar uma parte para os judeus, uma parte para os árabes. Já no ano 1937, primeira tentativa, a Comissão Peel, de criar 2 estados. Os árabes rejeitam essa proposta. Chegou um ponto da violência aqui nos anos 30, nos anos 40, que os ingleses devolveram um mandato para a ONU, a Organização das Nações Unidas, que no ano 1947 decidiu criar um Estado palestino e um Estado judeu. E os palestinos rejeitaram essa proposta. Eles iam receber praticamente 40% do atual território do Estado de Israel. E aí podemos dizer que começa a grande tragédia do povo palestino. Por quê? Porque por culpa dos líderes que nunca souberam aproveitar as oportunidades que a história estava dando, eles até hoje em dia não têm um Estado próprio. Inclusive nos anos 90, quando Israel fez acordos de paz com os palestinos, com a OLP, era a ideia justamente criar um Estado palestino em 5 anos, ou seja, em um ano 1998, a gente deveria ter visto aqui um Estado palestino independente na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Mas os palestinos sabotaram isso, com atentados terroristas em ônibus. Gente, eu lembro, eu morava em Jerusalém, era todos os dias um ônibus explodindo. Por quem? Pelos terroristas do Hamas, que estavam em contra de qualquer tipo de iniciativa de paz com Israel. Inclusive, no ano 2000, houve outra tentativa melhor ainda de criar um Estado palestino concreto na região de Cisjordânia e Gaza. Os palestinos rejeitaram por detalhes menores. No ano 2008, Israel estava disposto a se retirar de Jerusalém, inclusive da cidade velha, e os palestinos rejeitaram também por detalhes menores. Dá a sensação que os palestinos não querem criar um Estado próprio. E a história com o Hamas é uma organização terrorista que nasce no ano 1987 e tem o controle principalmente na faixa de Gaza. Os principais inimigos do Hamas e o próprio partido da OLP, da Organização para a Liberação de Palestina, ou Fatah, que são o governo palestino. Eles se detestam entre eles. Agora, o que acontece? A OLP tem uma proposta um pouco mais pragmática de criar, sim, um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza, e os terroristas do Hamas
tem uma agenda muito mais religiosa. Na verdade, eles não estão lutando por liberação de nenhum território. Isso é um mito. Israel já não ocupa a faixa de Gaza desde o ano 2005. O que o Hamas deseja, inclusive convido todos vocês a abrir o site oficial do Hamas e ler o que eles escrevem aí. Eles escrevem claramente que o objetivo deles é extermínio do Estado de Israel, e uma vez que o Estado de Israel seja exterminado, eles vão instalar ou implementar uma teocracia ao estilo de Irã, ao estilo de Afeganistão. Agora, não termina aí. Quem lembra as cenas terríveis do Estado Islâmico há uns anos atrás, né, que eles estavam conquistando territórios. A ideia do Islã fundamentalista, eu não estou falando da maioria dos muçulmanos, que são, em geral, gente de paz, né, que tem como qualquer outro ser humano. O grupo fundamentalista Hamas, igual que o Estado Islâmico, o ISIS, tem a agenda de islamizar o mundo, de fazer o que chama um jihad, uma guerra santa. Portanto, quando Israel está lutando contra esse grupo, de alguma forma está protegendo toda a cultura ocidental. Nós aqui em Israel somos a primeira linha de defesa, porque se Israel perder, mas não vai perder, no caso, né, hipotético que Israel perca, os próximos vai ser na Europa, vai ser na América Latina, porque de acordo com o Islã fundamentalista, o mundo tem que ser muçulmano. Então, quando eu vejo, por exemplo, essas cenas de apoio para o Hamas, eu duvido que as pessoas, a maioria das pessoas, entendem o que estão apoiando. Estão apoiando um grupo que deseja, por exemplo, someter os cristãos e os judeus a leis terríveis e massacrar ou converter o Islã a todos aqueles que não são muçulmanos, judeus ou cristãos. Por certo, de acordo com o Islã, judeus e cristãos têm um status especial. Não tem que matá-los, né? Que isso já é uma grande coisa, mas tem que humilhá-los. Então, estou falando do Islã radical. Então, pessoal, quando vocês apoiam o grupo Hamas, isso é um tiro no pé, porque algum dia essa ideologia vai chegar também na América Latina, vai chegar no Brasil, e aí vocês vão lembrar das minhas palavras, que estou dizendo, gente, nós estamos lutando em nome de toda a cultura ocidental. Ariel Horovitz, diretor do Moriá International Center. Agora, professor, queria escutar as avaliações do senhor sobre o que tem acontecido nos últimos dias, mas especialmente tratar do objetivo do Hamas. O objetivo do Hamas, ele está claro, porque a gente viu uma sucessão de eventos. Claro que teve aquela invasão em várias frentes no dia 7, por terra, por ar, pelo mar também, surpreendendo as forças de Israel. Teve o rapto de centenas de pessoas, depois a guerra de narrativas por conta daquele bombardeio do hospital, há 2 ou 3 dias o bombardeio de um complexo religioso em Gaza, enfim, a libertação das 2 reféns no dia de ontem. Eu vejo muitas pessoas, lideranças internacionais, defendendo um cessar-fogo. Um cessar-fogo neste momento beneficiaria demais o Hamas, né? Com certeza, com certeza. E temos que entender também qual é a atitude do Hamas. Qual é a arma do Hamas? A arma letal que o Hamas tem são seus próprios cidadãos. Por quê? Porque o Hamas, né, estou fazendo uma metáfora agora, joga a pedra e corre para se esconder entre os civis, entre os próprios civis. O Hamas tem a base deles, isso já é sabido por todo o serviço de inteligência, e não de inteligência, é sabido público, que o Hamas tem as bases em hospitais, escolas, o prédio da ONU, cemitérios, parques infantis. Isso é a maior arma, porque Israel está sujeita à lei internacional e à lei de guerra. Então, quando Israel ataca medindo as consequências, prováveis consequências de prejudicar ou atingir civis. Agora, em uma guerra, não tem o que fazer, morrem também civis. Só que aqui é uma guerra, diria, do parte de Israel, total contra o Hamas. Já estamos 20 anos praticamente em guerra com o Hamas. O Hamas, quando fez o golpe de Estado, no ano 2007, não parou de lançar mísseis para Israel. E é claro que um cessar do fogo agora beneficiaria
o Hamas, sem dúvidas. Agora, o que Israel também está exigindo, que né, humanitário, estamos falando de direitos humanitários, humanitário por humanitário. Liberem os reféns. Hoje foi confirmado que são 210 reféns que estão na faixa de Gaza. Temos 2 senhoras idosas de mais de 80 anos. Estamos falando de uma dúzia de bebês, de crianças, de mais de famílias inteiras, além de ser massacradas, foram sequestradas. Então, Israel está exigindo isso. Porém, Israel respeita as leis da guerra, coisa que Hamas não faz, porque Hamas não é um Estado, é um grupo terrorista. Então, Hamas tem via livre para fazer o que eles quiserem. Então, Israel avisa sempre a população civil aonde Israel vai atacar. E eles, o Hamas, o que eles fazem é impedir, proibir a própria população sair para os pontos onde eles vão estar a salvo. Israel sim vai permitir, provavelmente, e vai aceitar um cessar-de-fogo de algumas horas para que no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, na cidade de Rafah, que está na fronteira entre Gaza e Egito, entre ajuda humanitária. E falando de ajuda humanitária, muitas vezes ouço falar que Israel está fazendo um bloqueio contra Gaza, durante 20 anos fez um bloqueio contra Gaza. Isso é mentira, isso é um mito, é uma forma de, vamos dizer assim, demonizar Israel. Porque se Israel tivesse feito um bloqueio em sério à faixa de Gaza, estariam todos morrendo de fome já há muito tempo. Israel manteve a faixa de Gaza com eletricidade, gás, combustível, alimentos, remédios. A diário, dezenas e dezenas de caminhões entravam na faixa de Gaza e o que nós recebemos de retorno, de volta do Hamas foi apenas mísseis, guerra, sangue e massacre. Professor, o próprio primeiro-ministro, né, Benjamin Netanyahu, disse essa semana que a guerra será longa, que este é um dos momentos mais difíceis. E você falou há pouco, né, Hamas quer a eliminação do Estado judeu, mas não existe uma negociação, imagino eu, com um grupo terrorista. E também do lado de Israel, essa mesma legitimidade, né? Você acredita que a ação conjunta de potências mundiais, seja a China, seja o próprio Estados Unidos, Rússia também, União Europeia, seja imprescindível para conter esse avanço da violência e para que o conflito não se estenda por muito mais tempo? Olha, ao longo dos anos, desde 2007 até hoje em dia, que o Hamas assumiu o poder pela força, nós tivemos 20 operações militares de Israel contra a faixa de Gaza, por causa de ataques constantes à população civil, mísseis lançados as populações ou as cidades estão perto da fronteira, e sempre terminou com uma negociação, uma trégua. O que nós temos que entender é a mentalidade do Hamas. Eles falam uma língua religiosa muçulmana, e no Islã tem o conceito da trégua. É uma trégua que pode ser violada no momento que eles decidam. Isso foi o que aconteceu até o dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro, a sociedade israelense se cansou dos constantes ataques do Hamas, e o que aconteceu agora, e eu estou falando, eu lembro essas cenas muito, muito comovido, o que aconteceu agora foi a pior tragédia do Estado de Israel desde que foi criado no ano 1948, e uma das mais graves tragédias da história moderna da humanidade, que me lembra cenas do Holocausto. Então, a sociedade israelense está unida em acabar com Hamas. Eu não vejo uma solução a longo prazo onde o Hamas e Israel façam paz, porque o Hamas não reconhece, primeiro, a existência do Estado de Israel, segundo, o que o Hamas fez não tem perdão, não tem trégua. O Hamas tem que ser eliminado, isso vai levar muito tempo por vários motivos. Primeiro, o Hamas está com 210 reféns civis. Duvido que os 210 reféns estão vivos. Provavelmente muitos já estão mortos e eles estão aí com corpos, né? Reféns também de mortos. Segundo, é uma organização muito bem organizada, que conta com o apoio de países como o Irã, como o Catar,
e que tem, lamentavelmente, o apoio agora da rua árabe, principalmente países árabes, e também estou vendo no Ocidente um absurdo. Vejo essas cenas que vocês mostraram aí de manifestações a favor do Hamas e fico consternado, constrangido dessa situação, fico até decepcionado de como pessoas que amam a liberdade, a democracia, podem apoiar um grupo assim. Então isso vai levar tempo, porque o Hamas também tem uma carta muito importante, que são os reféns. Então, quanto vai levar eliminar o grupo Hamas, ninguém sabe, mas esse é o objetivo de Israel, e não somente Israel. Prestem atenção aos detalhes. Já chegaram aqui em Israel, o presidente Biden, já chegaram da Alemanha, agora, essa semana, vai chegar também o presidente Macron, ou seja, as democracias ocidentais agora estão acordando, estão entendendo com quem estamos tratando aqui em Israel. Um grupo muito perigoso que, assim como o Ocidente conseguiu praticamente eliminar o Estado Islâmico, o Ocidente tem que eliminar essa agrupação terrorista. E sabem quem vai ser beneficiada com a eliminação do Hamas? A própria população palestina de Gaza, que eles são os verdadeiros reféns do Hamas, que sofrem, que estamos vendo aqui essas cenas, sofrem dia a dia o fanatismo religioso do Hamas. Em vez de investir o dinheiro, porque não todo mundo fala que o Hamas, que Gaza são coitados, que não tem dinheiro, mas de onde tem todas essas bombas? De onde tem todo esse armamento? Como eles conseguem criar tudo isso, se não é com muito, mas muito dinheiro, com tecnologia muito sofisticada, com drones? Por que não investiram todo esse material bélico, esses objetivos de morte e destruição, em construir, em dar trabalho para as pessoas, em criar o que se acreditava numa época, uma espécie de Singapura? Inclusive, Israel estava disposto a investir na faixa de Gaza no ano 2005, mas chega esse tipo de ideologia que é totalitária, fundamentalista, assassina, e acaba com qualquer projeto que beneficia a própria população civil da faixa de Gaza. Perfeito. Conversamos agora com Ariel Horovitz, fundador e diretor do Moriah International Center, também instituto israelense que desenvolve programas acadêmicos relacionados à história da terra de Israel. Professor, mais uma vez, obrigada por todos esses esclarecimentos. Se a gente pudesse e tivesse mais tempo, a gente ficaria aqui o dia todo conversando e esclarecendo, porque certamente essa história tem muitas dúvidas e ainda tentativas só de respostas, né, para definir tudo o que está acontecendo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço esse espaço, e vocês estão fazendo uma coisa muito importante, que é realmente explicar os fatos históricos. Poucos meios, eu vejo assim na televisão, na rádio, na internet, falam dos fatos históricos. E é uma guerra apenas de propaganda, e vocês estão fazendo uma excelente obra em tentar explicar as raízes desse conflito. Então, muito obrigado pelo espaço.